Você já parou para pensar se viver mais realmente significa viver melhor? Será que o segredo da longevidade está nos remédios e tratamentos ou nas escolhas que fazemos todos os dias? O que é afinal essa tal de medicina 3.0 de que tanto falam? E como ela pode mudar o nosso futuro? E se existisse um jeito de hackear o envelhecimento e manter o corpo e a mente afiados por muito mais tempo? É o que vamos ver hoje em Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. Hoje a gente vai fundo num tema que, olha, mexe com todo mundo. Viver mais, claro, mas principalmente viver bem esses anos extras, sabe? Com energia, com saúde de verdade. E o nosso material para essa análise é o livro Outlive, a arte e a ciência de viver mais e melhor. A gente tem aqui umas perspectivas bem legais sobre ele. E a nossa missão, então, é destilar as ideias centrais do livro, tentar sacar qual é a abordagem do autor, o Peter Attia, e, claro, pegar as dicas mais práticas, mais importantes que ele traz pra gente. Então vamos lá. Para começar, quem é Peter e qual é a grande sacada por trás de Outlive? O Peter tem uma trajetória bem interessante. Fez residência em cirurgia lá no Johns Hopkins, que é super conceituado. Mas ele acabou indo para essa área que hoje o pessoal chama de medicina da longevidade. E o fascinante é a abordagem dele. É diferente da medicina mais tradicional, que muitas vezes só age quando a doença já apareceu. O Peter propõe o que ele chama de medicina 3.0, ou uma medicina centrada na longevidade. Vamos entender então, o que seria essa medicina 3.0 na prática? A palavra-chave é proatividade. Em vez de esperar para tratar, o foco é em prevenir. Prevenir o que ele chama de um jeito bem forte, de os 4 cavaleiros, que são as principais causas de morte e perda de qualidade de vida ligadas ao envelhecimento, sabe? Doenças cardiovasculares, tipo infarto, AVC, câncer, doenças neurodegenerativas como Alzheimer e Parkinson, e a tal da síndrome metabólica, que inclui resistência à insulina, diabetes tipo 2, essas coisas. E a ideia dele é que muitas dessas doenças podem ser adiadas ou até evitadas se a gente agir cedo, muito antes dos sintomas clínicos darem as caras. Ou seja, não é só para apagar o incêndio, é para evitar que o fogo comece, basicamente. E essa prevenção tem que começar bem antes de qualquer sinal. Ele argumenta que, quando os sintomas aparecem, o processo muitas vezes já está bem avançado. A estratégia dele envolve usar a ciência de ponta, dados personalizados, exames genéticos, biomarcadores bem detalhados, para entender o risco de cada um e otimizar a saúde metabólica antes que os problemas se instalem. É quase como tentar prever o futuro da saúde para poder mudar o roteiro. Então não é só sobre quantos anos a gente vive, a quantidade, mas a qualidade, aquele tal de health span. O tempo que a gente vive com saúde, com funcionalidade, podendo fazer as coisas independente. O livro que ele escreveu com Bill Gifford é tipo um manual para a gente tentar hackear a nossa biologia e esticar essa vida saudável. Eles desafiam aquela ideia meio conformista de que envelhecer é só declínio, sabe? Que não tem o que fazer. A proposta é tomar as rédeas mesmo, usar a ciência para guiar nossas escolhas e construir um envelhecimento mais positivo. Vamos falar então sobre como ele estrutura isso? Existem alguns pilares fundamentais. Vamos dar uma olhada neles? Parece que tem um que ele considera assim a arma mais poderosa de todas. O primeiro pilar, e talvez o que o Peter mais bate na tecla, sabe? O que tem o maior impacto isolado, segundo ele, é o exercício físico. E aqui, olha, não é só fazer uma caminhadinha não, viu? Ele argumenta de forma bem forte que manter e até aumentar a massa muscular e a capacidade cardiorrespiratória é crítico. Crítico como mais importante que a dieta, por exemplo. Isso é interessante. Ele coloca o exercício quase como a intervenção número 1 para estender o health span, esse período de vida saudável. Não é só pela aparência, sabe? Ou pelo preparo físico de agora. É uma estratégia de longo prazo mesmo. Músculos fortes ajudam a prevenir quedas lá na frente, na velhice, que são uma causa enorme de perda de independência. Um bom condicionamento protege o coração, o cérebro, reduz o risco de infarto, AVC e um ponto-chave,
Exercício melhora a sensibilidade à insulina, combatendo de frente a síndrome metabólica, um daqueles cavaleiros. E ele não fala de um tipo só de exercício. A chave para ele é combinar. Precisa de treino de força para lutar contra a sarcopenia, que é aquela perda de músculo com a idade que deixa a gente mais frágil. Precisa de exercício aeróbico, tanto moderado quanto intenso. O famoso treino para melhorar o VO2 máximo, para turbinar o coração e a circulação. E também, muito importante, exercícios de estabilidade, equilíbrio, flexibilidade, pensando justamente em evitar quedas e manter a gente funcional no dia a dia. É uma abordagem bem completa mesmo. E essa ideia de que o declínio funcional não é inevitável, ele acredita que dá para reverter parte disso com um treino certo. Isso parece quase bom demais para ser verdade. Para quem já sente o peso da idade chegando, não acha? Parece, né? Mas ele baseia isso em ciência. O ponto dele é que muito do que a gente chama de envelhecimento é, na verdade, falta de uso ou treino errado. Com um programa bem estruturado, consistente, dá sim para recuperar a força, equilíbrio, capacidade aeróbica, mesmo em idades mais avançadas. Essa ideia de que o exercício pode ser mais eficaz que muito remédio para certas condições é um dos pontos mais fortes, talvez até meio revolucionários do livro. É um chamado para ação bem direto. Ok, exercício como pilar número 1, entendido. Mas não dá para viver só de academia, né? O que a gente come entra forte aí também. A visão deles sobre nutrição, o segundo pilar, foge um pouco das dietas da moda. Se tem uma coisa que o Peter não faz é dar receita de bolo única para todo mundo. Ele defende muito a personalização baseada em dados. E que tipo de dados seriam esses? Os seus dados. Como o corpo reage a certos alimentos, como estão seus níveis de glicose, de insulina, de lipídios. A nutrição ideal para mim pode não ser ideal para outra pessoa, entende? E ele dá direções sobre isso, baseadas no que a ciência mostra ser mais eficaz para esses objetivos de longevidade. Ele sugere, por exemplo, que muita gente se beneficia de dietas com mais proteína, para ajudar a segurar a massa muscular, que falamos que é tão importante, e também gorduras saudáveis. Controlar a glicemia é quase um mantra para ele. Evitar aqueles picos de açúcar no sangue é essencial para prevenir resistência à insulina. Ferramentas como o jejum intermitente ou restrição calórica podem ser úteis sim, mas ele alerta. Tem que usar com estratégia, monitorando de forma personalizada, sem neura e sem prejudicar o metabolismo ou a massa muscular. E tem ainda um ponto polêmico sobre o colesterol. Esse ponto gera discussão. Ele desafia alguns dogmas. Por exemplo, essa ideia de que todo colesterol LDL, o chamado ruim, alto é perigoso. Peter argumenta, com base em estudos mais recentes, que talvez a qualidade dessas partículas de gordura, o tamanho delas, a densidade, a quantidade total de partículas medidas pelo APOB pode ser mais importante que só aquele número total do LDL que a gente vê no exame padrão. Não é que colesterol não importa, claro que importa. Mas a história parece ser mais complexa do que simplesmente alto é ruim, baixo é bom. Complica um pouco para quem gosta de regra fácil, mas faz sentido o corpo ser mais complexo mesmo. Ok, então exercício super importante, nutrição personalizada e de olho no metabolismo, mas quais são os outros pilares? Existem mais dois que talvez a gente não ligue tão diretamente à longevidade de cara. O terceiro pilar é o sono e gestão do estresse. E o Peter chama isso de o elo perdido da saúde. E não é exagero não. Ele bate muito na tecla de sono de qualidade. Não é só dormir, é dormir bem. A meta seria algo entre 7 a 9 horas por noite, para a maioria dos adultos. Mas o crucial é ter os ciclos do sono profundo, as ondas lentas e o sono REM adequados. É durante o sono que o corpo se repara, que o cérebro consolida memórias e faz aquela faxina, limpando ruídos que podem contribuir para doenças neurodegenerativas lá na frente. Dormir mal cronicamente, sabe? Isso bagunça todo o metabolismo, aumenta o risco de quase tudo. Eu entendo a lógica do sono, mas 7 a 9 horas de qualidade com a vida corrida de hoje, as telas, as preocupações, isso parece meio que um luxo para poucos, né? Ele reconhece que é difícil sim, mas argumenta que não é luxo, é necessidade. É questão de priorizar. E isso se conecta direto com a gestão do estresse crônico. Viver estressado, sabe? Com cortisol lá no teto, o tempo todo.
É como pisar fundo no acelerador do envelhecimento. Aumenta a inflamação, piora o sono, contribui para ganhar peso, pressão alta, é um desastre silencioso. Ele recomenda muito práticas como meditação, mindfulness, técnicas de respiração ou qualquer outra estratégia que funcione para a pessoa desligar aquela resposta de luta ou fuga, sabe? E encontrar momentos de calma no dia a dia. É aquela máxima: descansar também é ser produtivo. Acho que isso resume bem a ideia. E o quarto pilar vai ainda mais fundo. Não é só o corpo, nem só o estresse. Entra a mente, talvez até o espírito, digamos assim. Saúde mental e propósito de vida. Aqui a coisa fica bem interessante, porque amarra tudo. Para o Peter, longevidade saudável é um pacote completo. Não adianta nada ter um corpo funcionando super bem aos 90 anos se a pessoa está deprimida, isolada ou sente que a vida perdeu o sentido, né? Ele reforça muito que a saúde emocional e mental é tão fundamental quanto a física. Manter conexões sociais fortes, ter relacionamentos que importam, sentir que pertence a uma comunidade. Tudo isso é incrivelmente protetor. Ajuda muito a ter uma velhice mais feliz e saudável. E o isolamento seria o contrário disso, um fator de risco. E um fator de risco enorme, comparável a fumar ou ser obeso, segundo alguns estudos que ele cita. Isso faz pensar, né? E tem mais, o cérebro também precisa de exercício. Aprender coisas novas, se desafiar intelectualmente, manter a curiosidade ativa. Tudo isso ajuda a construir o que eles chamam de reserva cognitiva. É como se fosse uma poupança para o cérebro que pode proteger contra o declínio mental e doenças como Alzheimer. Essa visão mais holística, mente e corpo andam juntos, são inseparáveis nessa jornada do envelhecimento. Ele destaca coisas como visualizar quem você quer ser lá na frente, aos 70, 80, 90 anos, mas não de forma vaga, sabe? Imaginando mesmo as atividades, os relacionamentos, como você quer estar de saúde. Isso funciona como um motor super poderoso para as ações de hoje. Se eu me imagino ativo, brincando com netos aos 80, talvez eu pense duas vezes antes de matar a academia hoje, entende? É psicologia comportamental pura. Uma meta futura, clara e desejável ajuda a direcionar o comportamento agora. E isso é forte mesmo. Visualizar o eu do futuro para cuidar do eu de agora. Além disso, vale um destaque para a consciência plena, o mindfulness. Isso se liga direto com o pilar do sono e do estresse, né? Estar presente, perceber os pensamentos, as emoções, sem se afogar neles. Notar as sensações do corpo. Isso não só ajuda a reduzir o estresse, mas também ajuda a tomar decisões mais conscientes no dia a dia. Tipo, diferenciar a fome física da vontade de comer por ansiedade, por exemplo. E tem ainda o autocuidado e a resiliência emocional nesse processo. A saúde mental não é um extra, é parte da base. Isso inclui cuidar das próprias necessidades emocionais, saber pedir ajuda quando preciso e desenvolver resiliência. Isso mesmo, resiliência. Aquela capacidade de lidar com os trancos da vida. A capacidade de se adaptar às dificuldades, de se recuperar das pancadas. E a análise psicológica reforça um ponto crucial que o Peter também toca. Emoções que a gente guarda, que não são trabalhadas, podem adoecer o corpo. Aquela dor do estômago que não passa, a tensão do pescoço pode ser um sinal. Somos um sistema todo integrado. É muita coisa interligada mesmo. Então, para você que está acompanhando o raciocínio e pensando, ok, saquei a filosofia, mas e agora? Por onde eu começo com tudo isso? Qual seria o conselho prático que sai dessa leitura? Olha, a mensagem principal parece ser: comece pequeno, mas comece agora e seja consistente. Não precisa virar atleta olímpico da noite para o dia, nem um monge budista. Talvez o ideal seja escolher um pilar para focar primeiro. Começar uma rotina de exercício, mesmo que leve, tipo caminhar todo dia ou então priorizar o sono. Quem sabe desligar os eletrônicos 1 hora antes de deitar, ou prestar mais atenção na alimentação, reduzir o açúcar, buscar formas de gerenciar o estresse, cuidar da saúde mental. É importante entender que é um processo, sabe? Uma jornada. Cada passo na direção certa conta. E o importante é a consistência a longo prazo. Começar pequeno e manter o ritmo. E sobre o livro em si, a leitura dele é daqueles tijolos super técnicos cheios de jargão médico que só especialista entende ou dá para encarar? Podemos dizer que ele consegue um bom equilíbrio, viu? Sim, tem uma base científica sólida,
O Peter não foge da complexidade quando precisa, mas o objetivo dele parece ser claro: oferecer um guia prático aplicado para pessoas comuns que se interessam por saúde. A escrita feita junto com o Gifford busca essa acessibilidade. Pode ter um termo ou outro mais técnico? Sim, pode, mas nada que uma busca rápida na internet não resolva. A ideia não é ficar impressionado com palavras difíceis, mas sim empoderar quem lê com conhecimento útil. Então, para a gente fechar o pacote aqui, a grande mensagem do Outlive, que a gente mastigou aqui, parece ser um basta para aquela postura passiva diante do envelhecimento, né? É um chamado para a gente ser protagonista da nossa própria saúde de forma proativa, personalizada, focar naqueles 4 pilares: exercício bem pensado, nutrição inteligente e individualizada, sono reparador e controle do estresse, e também cuidar da mente e do propósito da vida. Tudo isso não só para viver mais anos, mas sim para viver esses anos com muito mais qualidade, com independência, com vitalidade por mais tempo. É por aí. É uma mudança chave mental mesmo. Sair daquela postura de esperar a doença chegar para daí tratar, para uma postura de construir saúde ativamente, dia após dia, ao longo da vida toda. E isso, sabe, deixa a gente com uma provocação final que sai de tudo isso que a gente conversou. Se a ciência da longevidade, como a que o Peter propõe, realmente se espalhar e se mostrar eficaz, se muita gente começar a viver não só até os 90, 100 anos, mas chegar lá bem, com saúde, com capacidade, como ficam as nossas estruturas sociais? Aposentadoria, mercado de trabalho, até as relações familiares, o sistema de saúde. Tudo isso foi pensado para um modelo de vida e envelhecimento que talvez esteja prestes a mudar radicalmente. O que significa uma sociedade onde o health span, esse tempo de vida saudável, é muito mais longo para todo mundo? Fica aí uma reflexão pra gente. E se você se interessou pelo tema e quer fazer uma leitura completa desse guia para uma vida mais longa e saudável, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link deste livro com o melhor preço e longe de golpes lá na Amazon para você. Para quem ficou até agora conosco, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para garantir conhecimento. Até mais!